Se você foi criança, nos anos 80, com certeza se lembra daquela sensação. O cheiro de plástico novo, a caixa colorida e a promessa de horas de diversão. A gente não tinha internet, não tinha celular, mas tinha uma imaginação que transformava o quintal de casa no maior campo de batalha do universo. E no centro de muitas dessas batalhas estava um brinquedo que parecia inofensivo, que todo mundo queria e que quase todo mundo teve. Mas o que ninguém sabia na época, o que os nossos pais nem desconfiavam, é que a gente estava brincando com um dos objetos mais perigosos já vendidos para crianças. E não, eu não estou exagerando. Esse brinquedo foi responsável por acidentes, por visitas ao hospital e por uma polêmica tão grande que ele simplesmente desapareceu das prateleiras. E o mais absurdo ainda não é isso. O mais chocante é descobrir o que realmente estava por trás da sua criação e por que ele foi liberado para venda em primeiro lugar. Ficou curioso? Então se prepara, porque hoje nós vamos abrir a caixa de Pandora da nossa infância e revelar a verdade sobre o brinquedo que quase destruiu uma geração. E eu garanto, no final deste vídeo, você nunca mais vai olhar para suas memórias da mesma forma. Antes de continuarmos essa viagem no tempo, faz um favor para mim? Se você também viveu essa época de ouro, ou simplesmente adora uma boa história, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo essas memórias e investigações para vocês. Combinado? Valeu! Agora, vamos lá. Imagina a cena. Você, com seus 8, 9 anos, no seu quarto, pôsteres dos seus heróis na parede. Uma coleção de gibis na prateleira. Você abre uma caixa e tira de dentro dele, pequeno, de metal e plástico, com um mecanismo que parecia mágica. Ele não precisava de pilha, não precisava de tomada, só precisava da sua energia e de um pouquinho de coragem. Estou falando dele, o incrível, o polêmico, o bate-bate, ou para alguns, o bate-bola. 2 nomes para a mesma arma de destruição em massa, disfarçada de brinquedo. À primeira vista, era simples. 2 bolinhas de plástico bem duro, presas por um cordão a uma argola. O objetivo? Fazer as bolinhas baterem uma na outra, em cima e embaixo, o mais rápido possível, produzindo aquele som característico, o clac-clac-clac que virou a trilha sonora dos recreios e das tardes de verão. Parecia fácil, parecia divertido, e era pelo menos nos primeiros 5 minutos. Depois, começava o desafio, manter o ritmo, aumentar a velocidade, e era aí que o perigo morava. As bolinhas não eram de um plástico qualquer, eram feitas de uma resina acrílica super densa, quase como bolas de bilhar em miniatura. Quando você errava o movimento, e todo mundo errava, uma daquelas bolinhas vinha com tudo na direção do seu pulso. A dor era imediata, uma pancada seca que deixava a marca na hora. Quem nunca ficou com o pulso roxo, inchado, por dias, por causa do bate-bate? Era quase um rito de passagem, uma medalha de honra entre a molecada. Olha só, consegui um roxo novo. A gente achava o máximo. Mal sabíamos nós que um pulso dolorido era o menor dos problemas. O verdadeiro perigo não estava na pancada, mas sim no material das bolinhas. Com o impacto repetido, com a força do clac-clac, essas esferas de plástico duro podiam trincar. E quando trincavam, elas não simplesmente quebravam, elas explodiam. Isso mesmo! Explodiam! Pequenos estilhaços de acrílico afiado voavam em todas as direções, como uma granada de brinquedo. Agora imagine esses estilhaços voando na direção do seu rosto, na direção dos seus olhos. Sim, aconteceu. E aconteceu com muito mais frequência do que você imagina. A história do bate-bate, ou clackers, como eram chamados nos Estados Unidos, começou no final dos anos 60. A ideia era simples e genial. Um brinquedo de habilidade, quase um ioiô anabolizado. Ele virou uma febre mundial. As empresas produziam milhões de unidades, em todas as cores que você pudesse imaginar. Vermelho, azul, verde, amarelo, transparentes com glitter. Era uma loucura. As crianças competiam para ver quem fazia o clac-clac por mais tempo. Campeonatos eram organizados nas escolas. Todo mundo queria ter o seu. No Brasil, a febre chegou com força total no final dos anos 70. Explodiu nos anos 80. Era impossível ir a uma loja de brinquedos e não ver uma parede inteira dedicada a eles. Mas enquanto as crianças se divertiam e se machucavam, os médicos nos prontos acorros começaram a notar um padrão. Crianças chegando com cortes no rosto, nos braços e, no pior dos casos,
com lesões oculares graves, causadas por estilhaços de plástico. Os relatos se multiplicaram. Nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration, o órgão que controla alimentos e medicamentos, mas que na época também regulava a segurança de alguns produtos, começou a investigar, e o que eles descobriram foi assustador. Os testes mostraram que, sob a força do impacto contínuo, as bolinhas de acrílico desenvolviam microfissuras internas. Elas se tornavam instáveis. Uma bomba relógio, esperando o próximo clique para detonar. A situação ficou tão séria que em 1971, a FDA classificou oficialmente o bate-bate como um brinquedo mecânico perigoso. Essa cena quase destruiu a carreira dos fabricantes. Eles foram obrigados a mudar o material, a usar plásticos mais seguros, menos propensos a estilhaçar. Mas o que ninguém sabe é o que aconteceu depois. A primeira geração do bate-bate, a mais perigosa, já estava nas mãos de milhões de crianças ao redor do mundo. E mesmo com as novas versões mais seguras, a fama de perigoso já estava consolidada. Aos poucos, os pais começaram a proibir. As escolas baniram o brinquedo dos pátios. A febre foi diminuindo. E o bate-bate foi, lentamente, desaparecendo das lojas e das caixas de brinquedo. No Brasil dos anos 80, a gente viveu o auge e a queda desse fenômeno. Quem não se lembra de ter o seu confiscado pela mãe ou pela professora? A gente ficava bravo, achava um exagero, é só um brinquedo. Mas a verdade é que eles estavam nos protegendo de um perigo real. Um perigo que nós, na nossa inocência infantil, éramos incapazes de enxergar. Hoje, olhando para trás, é quase cômico. A gente sobrevivia a cada tarde de brincadeira com um bate-bate e se sentia um herói. A gente exibia os pulsos roxos como troféus de guerra. É uma daquelas memórias que definem uma geração. Uma geração que cresceu sem manual de instruções, aprendendo na base da tentativa e do erro. E às vezes, da dor. Mas a história não acaba aí. E o mais absurdo ainda, não é isso. O que aconteceu com os milhões de bate-bates perigosos que foram produzidos? Eles simplesmente sumiram. Não exatamente. Muitos foram recolhidos e destruídos. Mas muitos outros ficaram guardados em porões, em sótãos, em caixas de memórias. E hoje, eles se tornaram itens de colecionador. Isso mesmo. Aquele brinquedo que podia te cegar hoje é um objeto de desejo, vendido em sites de leilão por valores que você nem imagina. É a ironia da nostalgia. O perigo de ontem vira relíquia de hoje. Existem colecionadores que buscam especificamente os modelos da primeira geração, os mais perigosos, justamente por sua raridade e por sua história controversa. É uma prova de que a nossa relação com o passado é complexa. A gente romantiza o perigo, transforma a cicatriz em uma boa história para contar. E qual é a grande lição que o bait nos ensina? Talvez seja sobre a nossa própria resiliência. Crescemos numa época com menos supervisão, com brinquedos que hoje seriam considerados armas biológicas. E sobrevivemos, mais fortes talvez, com algumas cicatrizes com certeza, mas com um baú de histórias que nenhuma outra geração vai ter. O bate-bate é um símbolo dessa época. Uma época de liberdade, de risco, de descoberta. Uma época em que um simples clac-clac podia ser ao mesmo tempo a maior alegria e o maior perigo do seu dia. E quer saber, olhando para trás, com a segurança da distância, eu não trocaria essa experiência por nada. Os pulsos roxos sararam, mas a memória daquele som, daquele desafio, daquela adrenalina infantil, essa ficou para sempre. E você? Teve um bate-bate? Qual foi o pior machucado que ele te causou? Ou talvez você fosse da turma que tinha medo e só assistia de longe? Deixa aqui nos comentários a sua história. Vamos compartilhar essas memórias perigosamente divertidas. É incrível pensar como as coisas mudaram, como a percepção de segurança evoluiu. Hoje um brinquedo como esse jamais seria aprovado, mas nós tivemos o privilégio, ou o azar, de viver nesse faroeste dos brinquedos. E no fim das contas, foi isso que nos moldou. Muito obrigado por ter assistido até aqui, por ter embarcado nessa nostalgia comigo. Se você curtiu essa viagem ao passado, não esquece de deixar aquele like caprichado, de se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder as próximas histórias que vamos desenterrar. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!